Hoje eu tô aqui pra te falar que a relação que você tem com o dinheiro é uma das mais importantes que você tem na sua vida, porque ela dita muito da sua qualidade de vida, do seu psicológico, da sua saúde mental como um todo. Quando a gente fala em relação com o dinheiro, é muito complicado, né, de generalizar. Porque cada pessoa tem uma história com o dinheiro, cada pessoa teve uma criação, uma maneira de ver o dinheiro desde pequena. Cada uma passou por suas experiências ali na hora de começar a pagar seus boletos. E sim, é um tema muito polêmico, mas evitar lidar com ele, tudo que está atrelado a ele na sua vida, pode ser muito pior e ter consequências muito ruins. E assim, gente, é uma coisa que eu sempre levo comigo. O dinheiro, ele não é nem mocinho, nem vilão na sua vida. Ele é uma ferramenta de troca, uma ferramenta para você alcançar planos, objetivos e para você viver a sua vida, fazer as coisas que você gosta e etc. Quando eu era pequena, quando eu ganhava algum dinheirinho dos meus pais e tal, mesmo eles tendo pouco, às vezes eles me davam um dinheirinho ali e eu tinha que lidar com aquilo. E eu lembro de muitas vezes deixar de comprar coisas que eu queria no momento, por exemplo, um doce ou alguma coisa assim, pra ficar guardando esses pequenos dinheiros que eu ganhava deles pra comprar algo que eu queria mais, seja um brinquedo ou algo assim. Os 2 primeiros celulares eu fiquei guardando dinheiro por muito tempo pra conseguir comprar eles, eu guardava de pouquinho em pouquinho. Aí eu acho que assim, eu consegui guardar uma quantia boa e aí meu pai ia lá e entrava o dinheiro que faltava ali. E eu consegui comprar eles. Isso me ajudou a construir uma relação com o dinheiro lá no início muito positiva. E eu acho que muito do que eu vi os meus pais fazendo me trouxe essa sensação de tranquilidade. Apesar de ter pouco, eles estavam sempre trabalhando e buscando ter mais. Eu sempre vi o dinheiro como esse meio de troca. É o meio pelo qual você vai realizar os seus objetivos. Ele é o meio pelo qual você vai comprar coisas pra sua casa. E é assim que ele tem que ser visto, sabe? Às vezes eu passo por situações que, claro, a gente tem um desequilíbrio financeiro, e aí eu sempre tento pensar, não, então vamos nos organizar. Sentar, pegar planilha, colocar lá o que tá acontecendo, quanto que vai ter de dinheiro no mês, aí se a gente tava planejando poupar alguma coisa, talvez a gente tenha que abrir mão daquilo naquele mês, aí a gente se planeja pro próximo. E assim, a gente vai construindo uma relação mais saudável com o dinheiro. É muito importante a gente ter metas claras, definidas. Ter metas de quanto você quer poupar num mês, no ano. Ter essas metas assim definidas, sabe? Do que você quer fazer. Por exemplo, você quer fazer um casamento, você quer fazer uma viagem, você quer abrir um negócio. E aí você sabe o quanto de dinheiro você precisa para realizar aquele plano. Então é muito importante ter essa meta, né, financeira definida. E isso, assim, eu sempre gosto de pensar em meta, em planejamento, nessas coisas da seguinte forma. Você planeja. Não quer dizer que aquilo que você planejou vai acontecer e muito provavelmente não vai acontecer exatamente aquilo, né? Mas planejando, você já tem um norte, você tem um guia e é muito mais fácil de acontecer pelo menos 80% do que você estava planejando fazer, realizar, atingir, enfim. É muito, muito importante sim ter coisas definidas. E aí que vem um outro ponto. Muito provavelmente as coisas não vão acontecer daquela forma como você estava imaginando, mas ser flexível é a chave. Assim, sabe? Você tem que saber adaptar também o seu plano a longo prazo. Por exemplo, você tem uma planilha onde você anota seus gastos, você tem o valor que você quer investir ou que você está poupando para realizar seu objetivo. E aí você colocou lá em janeiro o que você queria. Chegou em junho, aconteceu já um monte de coisa, né? Você pode estar, assim, não conseguindo, nos últimos meses teve alguns imprevistos, aconteceram algumas coisas, você não tá conseguindo continuar naquele objetivo financeiro. E isso aconteceu com a gente, tá? Esse ano acontece, eu acho super normal, na maioria das vezes que eu fiz algum tipo de planejamento assim, isso aconteceu também, e é normal. Muito do que a gente tinha planejado financeiramente teve que ser reavaliado, a gente teve que passar um filtro nas coisas, e aí que vem essa questão de você conseguir ser flexível e adaptar o seu plano para o momento atual. Chegou junho, não tá conseguindo? Não é assim, ai, não tô conseguindo realizar meu objetivo, vou jogar tudo pra cima, agora não quero mais saber, é sempre a mesma coisa todo ano. Não, peraí, pega tudo e vê o que pode ser feito agora, nesse momento. Talvez nesse mês você não vai conseguir realizar aquilo. Você vai ter que talvez esticar um pouquinho o prazo, você vai ter que avaliar mês a mês o quanto vai ser possível, vai ter que cortar alguns gastos que, enfim, com o dia a dia a gente acaba incluindo e eles são desnecessários. Eles podem ser adaptados, você pode, por exemplo, ao invés de tomar café fora
toda semana você toma café fora 2 vezes no mês, entendeu? Então você consegue adaptar isso e aí você faz um cafezinho gostoso em casa. Aí você gasta um pouco menos e as coisas vão se ajeitando. Quando a gente faz isso, a gente não aprende só sobre dinheiro, a gente aprende também muito sobre resiliência. A capacidade de se readaptar ela é muito, muito importante para você ter uma relação saudável e positiva com o dinheiro. E aí, gente, é assim, planejou guardar, sei lá, um valor X no mês, conseguiu guardar metade daquilo, mas teve um mês turbulento, caótico, aconteceram vários imprevistos. A gente tem que saber valorizar as conquistas, mesmo que pequenas. Você conseguiu guardar, e isso já é maravilhoso. Ou você não conseguiu esse mês, e no próximo você consegue. Reconheça a sua conquista, você tem que saber saborear, sabe, assim, sua conquista. Porque são essas pequenas coisas que a gente faz que fazem a gente ficar feliz. Às vezes a gente acha, quando eu tiver um montante de dinheiro, eu comprar a casa X, ou ir pra tal lugar, fazer tal coisa, aí que eu vou me agradecer por ter poupado, por ter feito. Mas às vezes são nas pequenas coisas, sabe? É num eletrodoméstico que você consegue comprar à vista, é numa escolha financeira que você faz de usar milhas, e aí você consegue fazer uma viagem pequena, mas com milhas que foram acumuladas com outros gastos. Então são coisas muito pequenas às vezes que acontecem, mas que sempre podem acontecer, e valorizando essas pequenas coisas, você consegue desenvolver uma relação muito mais saudável com o seu dinheiro e com a forma como você lida com esse dinheiro. Muitos momentos que eu ficava assim, cara, tá dando tudo errado, tudo errado. Eu queria guardar tanto, eu queria fazer tal coisa, não consegui, eu tô planejando alguma comemoração e aí o valor extrapola aquilo que eu imaginava. Aí eu fico, tá tudo errado. Não, calma. Só de você tá conseguindo fazer essa comemoração, só de você tá se planejando, tentando, já é uma conquista, já é uma vitória. A maioria das pessoas não fazem isso. E se você ainda não faz isso, comece a fazer, porque faz muita diferença. A gente precisa olhar racionalmente, se acalmar, tentar olhar as planilhas, tentar olhar como é que estão os cartões, o que vai ser feito, se readaptar. E essa questão de se reorganizar, se readaptar e valorizar essas pequenas conquistas faz você se sentir muito mais em paz com você mesmo. Porque quando a gente se torna adulto, o jeito que a gente lida com o dinheiro dita muito de como a gente se sente também no dia a dia. Recentemente também eu li um livro que se chama Dinheiro Feliz. Esse livro basicamente fala sobre a nossa relação com o dinheiro, o que a gente pensa e o que a gente age em relação ao dinheiro afeta a nossa vida, afeta aquilo que a gente vai conquistar, receber, enfim. E nesse livro o autor falou em alguns momentos sobre pessoas que tinham essa capacidade de ser flexíveis, de se readaptar. Então quando elas quebravam, assim, financeiramente, elas conseguiam se recompor, e tinha pessoas que elas perdiam completamente o controle, ficavam super mal e não conseguiam mais voltar para onde elas estavam bem financeiramente quando acontecia alguma coisa assim. O livro fala um pouquinho sobre como às vezes a gente vê, né, pessoas que têm muito, mas vivem infelizes, e pessoas que têm o suficiente e vivem muito bem com aquilo. Então realmente a forma como a gente lida com o dinheiro é muito relativa e interfere muito na qualidade de vida. Não é só sobre o quanto você tem, mas o como você lida com aquilo que você tem, o quão feliz você é fazendo coisas simples, igual eu falei, reconhecendo as pequenas conquistas. E aí que entra num ponto, né, que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Não tem como você ter uma relação boa com o dinheiro se você vive querendo poupar demais, guardar demais ou gastar demais e evitar ver o dinheiro a todo custo, o quanto você tá gastando a todo custo, evitar ver a fatura do cartão. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra atingir objetivos, e às vezes a gente também tem que se permitir conhecer lugares que você quer conhecer, ter hobbies, fazer um curso que às vezes não serve pra trabalho, nada assim, mas é algo que te diverte, que te deixa com a cabeça boa, enfim, coisas assim. Eu sei que tem muita gente que tem muito tabu em relação a falar sobre dinheiro, a pensar nisso, a conhecer mais sobre investimentos ou conhecer mais sobre gestão financeira simples mesmo, prática do dia a dia. Esse tipo de tabu, essas coisas, às vezes é uma coisa mais profunda, é mais psicológica, e às vezes você precisa trabalhar isso com uma terapia, com autoconhecimento, ou passinho por passinho. Às vezes é mais difícil pra você do que pra outras pessoas, e tá tudo bem. E outra coisa que eu tento sempre colocar na minha mente, às vezes eu erro com o dinheiro e eu, enfim, meto os pés pelas mãos, acabo gastando mais, e aí tinha aquele objetivo definido, e aí tem que recalcular a rota. Mas tem que ser gentil e paciente com você mesmo quando essas coisas acontecem, sabe? Não permissivo, mas gentil e paciente. Entender que você é humano e que lidar com dinheiro às vezes é muito difícil mesmo.
saber recalcular a rota, saber reconhecer o que deu certo, saber reconhecer o que precisa ser mudado e tentar de novo, sabe? Não se desesperar. São só algumas ideias, algumas dicas e algumas coisas que funcionam pra mim e que também eu tive de insights com esse livro. Se você também tem ideias, dicas, coisas legais pra compartilhar, conta aqui nos comentários se você tá conseguindo lidar bem com isso, como tá a tua relação com o dinheiro, conta aqui que eu vou adorar saber. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um beijo e até a próxima!